Olá, espero que vocês estejam bem. Aqui é o José João, professor conteudista da disciplina Sol 552, Geoquímica de Superfície. Na aula de hoje a gente vai tratar de um assunto relacionado com a identificação dos minerais presentes em sítios históricos através da técnica de difração de raios X, ou simplesmente DRX. Essa técnica ela é voltada para a identificação dos minerais e para isso a gente precisa pensar um pouquinho de por que isso é importante. Quando a gente pensa na mineralogia de materiais que compõem sítios históricos, a gente pode separar dois grandes grupos de minerais. Minerais que são chamados de minerais petrográficos, aqueles minerais que compõem as rochas e que estão associados então com diferentes rochas e que, em função da sua presença ou ausência, nos permitem identificar a fonte de origem do material utilizado durante, por exemplo, a confecção de uma pintura rupestre ou de algum tipo de material usado para caça ou algum tipo de material utilizado para cerâmica. E por isso a gente consegue identificar muito dos hábitos e rastreio do material que foi utilizado, ou que foi comercializado, ou que foi transportado de um local a outro. Eu sei que a gente já falou de várias técnicas que também permitem fazer isso, mas a difração de raio-x é uma técnica relativamente barata em comparação às outras, e que então muitas vezes ela é aplicada especialmente para estudos de prospecção, por ser muito mais rápida e muito mais barata de ser determinada. Existem também aqueles minerais que nós chamamos de minerais pedogenéticos, minerais que não estão relacionados às rochas, mas sim ao intemperismo dessas rochas. São minerais que podem ser encontrados nos solos, podem ser encontrados em sedimentos, mas são os minerais secundários, aqueles que foram produzidos pelo intemperismo dos minerais petrográficos. Esses minerais pedogenéticos, eles também têm uma utilidade muito grande quando a gente pensa em sítios históricos, porque eles estão muito associados com o tipo de tratamento que um material que o material produziu ou que o material recebeu. Por exemplo, se a gente encontra muita hematita nos nossos materiais, nós sabemos que houve algum tipo de processo de queima em baixa temperatura e com a presença de oxigênio. Já se a gente encontra magnetita ou magmita, a gente já sabe que houve queima com ausência de oxigênio. Esses minerais secundários que vieram do intemperismo, da alteração de minerais primários ou minerais petrográficos, são muito interessantes de serem determinados. E, bem, eu já dei algumas sugestões. A gente pode pensar nos minerais petrográficos como a origem do material, da onde foi tirado um tipo de material específico, de que rocha. E os minerais pedogenéticos ou pedogênicos, a gente vai ter uma noção das condições ambientais, se eram mais úmidas, se eram mais secas e o tipo de tratamento que o material recebeu. Então eu dou uma sugestão aqui para vocês, com essa pintura rupestre a gente consegue ver cores diferentes. E a presença de cores diferentes está associada com materiais diferentes que foram utilizados. E uma hora foi mais guetita, outra hora foi mais magnetita, outra hora foi mais hematita. Isso pode estar associado tanto com uma cultura específica, quanto de diferentes culturas, diferentes populações e diferentes hábitos que foram utilizados na área, além de, logicamente, diferentes tipos de tratamento que o material recebeu. Pois bem, como é que a gente faz então para identificar esses materiais diferentes? A gente pode usar a técnica de difração de raios X. Essa técnica é uma técnica relativamente simples, onde ela vai emitir radiação. Essa radiação em comprimento X, em raios X, ela vai incidir contra a amostra e a amostra vai difratar essa radiação. Então pensem nesse gráfico aqui, nessa figura, como aqui a fonte de radiação, essa radiação ela colidindo com a estrutura cristalina do mineral e essa radiação então é difratada.
Eu gosto de fazer muito uma analogia como se você tivesse com uma bolinha de plástico, uma bolinha daquelas de futebol ou uma bola de basquete e você jogasse ela contra a parede. Dependendo do ângulo que você jogar essa bola, ela pode voltar no mesmo ângulo, ela pode voltar com um ângulo diferente, não é? Então você pode jogar a bola contra a parede, ela pode voltar para suas mãos, ou ela pode voltar um pouquinho mais baixo, ou ela pode voltar um pouquinho mais alto. E esse ângulo que a bola está sendo difratada, que ela está voltando na sua direção, isso aí poderia ser utilizado, por exemplo, para identificar tanto a força com que você jogou a bola, quanto o material que compõe a parede. Agora a gente pode neutralizar a força, a gente pode sempre jogar a bola com a mesma força. E aí agora, então, o ângulo que a bola vai fazer ao ser difratada, ou seja, ao ser jogada de volta para você pela parede, vai depender apenas da composição da parede. E é isso que a gente faz na difração de raio-x. A gente tem uma fonte de radiação que vai sempre emitir radiação no mesmo comprimento de onda, com a mesma intensidade, e essa energia ela colide contra os cristais que compõem a nossa amostra e esse material vai ser difratado, ou seja, vai ser deslocado num ângulo específico. Essa energia que é difratada, ela é captada por um detetor e o detetor vai quantificar o quanto de radiação que chega nele em cada ângulo específico. Vocês podem ver que aqui eu tenho uma parte do equipamento, aqui uma outra parte e que aqui tem um círculo no meio, né? Aqui é a fonte de radiação que vai emitir radiação, aqui é onde a amostra fica e aqui está o detetor. Tanto a fonte de radiação quanto o detetor, elas podem se movimentar, fazendo ângulos de 0 até 180 graus, se a gente quiser. Então, eu consigo observar e mensurar diferentes ângulos de energia difratada, de energia que é retornada para o detetor. E, de acordo com o ângulo difratado, eu tenho noção da composição do material que eu tenho na minha amostra. E com isso eu consigo identificar quais os minerais estão presentes. Porque uma coisa muito interessante é que cada mineral ele tem um conjunto de ângulos específicos que ele difrata. Olha, é como se fosse uma assinatura digital daquele mineral, mas uma assinatura agora que está relacionada com o ângulo que ele difrata energia, o ângulo que ele desvia a energia, né? E essa difração de energia, sendo específica para cada um, a gente pode identificar então com clareza cada um dos minerais presentes na nossa amostra. Bem, como é que a gente faz isso? A gente monta um gráfico parecido com esse, que é um difratograma de raio-x, né? Um nome muito difícil para uma coisa muito simples. É basicamente um gráfico em eixos y e x. No eixo y a gente coloca a contagem por segundos, ou seja, a quantidade de radiação que o detetor detectou. E no ângulo X, a gente coloca os diferentes ângulos. Aqui, por exemplo, a gente tem do ângulo 5 até o ângulo 70 graus 2θ. Por que graus 2θ? Porque vocês podem ver aqui, ó, que esse ângulo ele chega num ângulo θ e ele é difratado num outro ângulo θ. Por isso que a gente chama de 2θ, porque a gente quer avaliar justamente a soma desses ângulos durante a difração, que está o 2θ logo aqui mostrado. Então a gente consegue detectar a quantidade de energia difratada para cada ângulo específico. E aí existem momentos onde a gente tem uma grande intensidade de difração, ou seja, uma grande quantidade de energia sendo difratada, e existem ângulos que a gente praticamente não tem energia difratada nenhuma, formando aqui um background, formando aqui só um ruído do equipamento mesmo. Toda vez que o equipamento tem um pico desses que a gente enxerga, é porque tem um mineral específico difratando energia naquele comprimento.
comprimento, perdão. E quando a intensidade fica muito baixa, é porque não tem mineral nenhum difratando energia naquele comprimento específico. Portanto, todos os picos servem para identificar minerais que estão presentes na minha amostra. Como eu falei para vocês, cada mineral ele tem um conjunto de picos que ele tende a difratar. Geralmente, 3 picos já são suficientes para a gente garantir, para a gente ter certeza que aquele mineral específico que a gente está estudando ou um mineral que a gente atribui à nossa amostra está sim presente, confirma-se a presença. Mas isso depende muito também da diversidade de materiais. Quanto mais diversa quanto maior a diversidade de minerais eu tenho na minha amostra, às vezes a quantidade de picos aqui fica muito grande e isso fica complicado de analisar. Porém, se eu tiver uma amostra com menos picos, com menos minerais, eu consigo às vezes identificar não só 3, mas 10, 12, 15 picos de um mesmo mineral. A gente tem uma biblioteca espectral de difração. O que é isso, Jota? É uma biblioteca, simplesmente uma tabela de dados que nos permite identificar o ângulo de difração de cada mineral, de todos os minerais conhecidos e todos os ângulos que eles difratam. Então, basicamente, quando a gente leva a nossa amostra para a difração de raio-x, o que a gente precisa depois fazer é abrir o arquivo que é produzido pelo equipamento numa biblioteca espectral e essa biblioteca vai nos permitir, vai nos ajudar a identificar qual e quais minerais a gente tem numa amostra a partir dos picos que esse difratograma apresenta. Uma coisa muito interessante é que a gente pode levar literalmente qualquer tipo de material sólido para esse equipamento. Ele só faz análises de materiais sólidos, mas eu posso, por exemplo, levar pedaços de osso, eu posso levar material lítico, eu posso levar cerâmica, eu posso levar pinturas, tanto rupestres como pinturas em quadros, e eu posso trabalhar esse material in natura ou eu posso preparar esse material. Por exemplo, eu tenho um quadro, vocês foram contratados para trabalhar com a restauração de um quadro do Leonardo da Vinci. A gente não pode destruir o quadro, né? A gente tem que levar ele inteiro. Eu posso encaixar aquela pintura dentro do equipamento e analisar um ponto específico da pintura para saber que minerais que foram utilizados para produzir um pigmento específico e aí eu reproduzir aquele mesmo pigmento para eu poder utilizar, por exemplo, na restauração daquela peça. Do mesmo jeito que eu posso eventualmente até usar para identificação de peças falsas, né? Através da identificação de pigmentos que não tinham sido utilizados pelo artista original, considerando às vezes a idade daquela pintura, né? Por exemplo, muita coisa sintética não era utilizada nos séculos 17, 16, 18 e que hoje em dia se tornam muito mais frequentes. Então a gente consegue identificar pinturas falsas em função disso, mas a gente consegue identificar também materiais, minerais que foram utilizados nas pinturas originais e com isso garantir a sua restauração da forma mais fidedigna do mundo. E também a gente pode usar isso para pinturas, por exemplo, que a gente possa permitir uma pequena raspagem para com que um pozinho seja produzido e aquele pó seja utilizado para identificar o tipo de material. Eu falo isso, por exemplo, uma pintura rupestre, que a gente pode promover uma pequena raspagem de uma área pequena para com que esse material que foi retirado da raspagem, por mais que tenha uma massa muito, muito pequena, seja utilizado para a identificação de que tipos de materiais foram utilizados durante a pintura rupestre. Isso é muito interessante porque vai garantir para a gente entender sobre o hábito daquelas comunidades. A gente pode usar fragmentos de cerâmica inteiros ou também preparados, a gente pode remover pequenas seções, a gente pode remover pequenos cristais, como os que a gente consegue ver nessa imagem, ou a gente pode usar um material fino, ou a gente pode usar um material inteiro. A mesma coisa para ossos, a mesma coisa para qualquer tipo de material lítico presente. A gente pode fazer uma pequena preparação de triturar aquele material, ou a gente pode levar ele intacto para a difração.
Essa técnica ela tem uma vantagem muito interessante com relação a todas as outras técnicas, porque é uma técnica não destrutiva. Ou seja, se eu levar uma pintura e fazer análise de difração de raio-x, isso não afetou em nada nenhuma das características da pintura. Eu não precisei fazer nenhum tipo de tratamento ou preparo. Eu posso tirar ela da parede, colocar ela na difração, fazer as análises e volto com ela para a parede sem problema nenhum. Isso não afeta em nada o material. A mesma coisa para qualquer material lítico, cerâmica. Isso é uma coisa muito interessante, porque as outras técnicas todas que nós vimos, elas são destrutivas, né? A fluorescência de raio-x, a gente tem que destruir o material para fazer a análise. E isso nem sempre nos é permitido ou garantido. E às vezes realmente a gente tem que abrir mão de fazer a análise da fluorescência por causa disso. Mas a difração não. Essa é uma técnica que, por não ser destrutiva, nos permite fazer análise em literalmente qualquer material. E a gente só vai fazer o preparo da amostra caso nos seja permitido e caso seja interessante em função da análise específica que você quer fazer. Ah, Jota, eu quero analisar especificadamente um fragmento de osso e dentro desse fragmento existe algum tipo de material que eu quero analisar. Aí sim você precisa cortar ou serrar. Mesma coisa para cerâmica. Eu quero analisar alguns fragmentos de cristais que estão dentro dessa cerâmica. Aí eu preciso cortar a cerâmica, porque caso contrário é só levar o material, fazer a leitura e voltar com o material para o acervo. Essa é uma leitura que demora em torno de 2 até 12 minutos, embora algumas análises mais demoradas podem levar até 4 horas. Isso vai depender muito da quantidade de material que você tem disponível e do refinamento que você quer fazer. Quanto menos material, mais tempo a gente precisa. Então, por exemplo, se eu faço algum tipo de raspagem em pintura rupestre e eu vou ter 0,002 grama de material, eu deixo o equipamento fazendo uma leitura ali de 4 horas para eu ter garantias que eu vou ter um resultado confiável para identificar quais são os minerais que estavam presentes naquela fração de material que eu raspei. Porém, se eu levo um pedaço de osso, um pedaço de cerâmica, que eu tenho ali algumas gramas sendo irradiadas pelo equipamento, em coisa de 10 minutos eu já tenho uma análise com resultados extremamente interessantes e confiáveis para se seguir. Também uma outra coisa interessante, eu posso fazer isso para solos também, né? Se eu quiser identificar tipos diferentes de materiais que foram incorporados em diferentes profundidades, eu posso usar isso muito para solos que foram afetados por populações humanas, identificando que tipos de materiais que foram incorporados ao solo. Isso é sempre muito interessante. Pois bem, a aula de hoje é relativamente simples, pensando que é uma técnica não destrutiva, a gente não precisa fazer grandes preparos em relação aos outros. Eu vou compartilhar com vocês alguns materiais para leitura e após a leitura eu peço que vocês que vocês respondam as perguntas que eu coloquei no link do Moodle, ok? Um forte abraço e até a próxima.